Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer nesse quadro aqui do canal. Basicamente, eu peguei algumas publicações que eu tinha repetido, algumas outras que eu já nem tinha mais interesse em manter na coleção e passei no sebo aqui da minha cidade para vender ou trocar esses quadrinhos. E aí que eu me deparo com aquelas action figures da editora Egomós, aquelas estatuetazinhas de metal. Não é nada assim espetacular, um acabamento refinado, não nada do tipo, mas são peças bonitas que é interessante ter na coleção. Pelo menos eu não sou um colecionador de actions, tenho uma coisinha ou outra, mas eu acabei me animando, né? Fiz a venda ali dos meus quadrinhos e acabei pegando essas estatuetas conforme vocês vão ver a partir de agora. Só uma coisinha, eu vou mostrar a diferença do encarte que vem nos bonecos da DC em relação aos bonecos da Marvel Comics. A minha impressão, pelo menos dando uma olhada geral, obviamente eu não li todos ainda, é de que o encarte da Marvel Comics é mais interessante, é mais completo, é mais bacana do que apresentado na DC Comics. Eu vou mostrar isso com detalhes para vocês a partir de agora. Bom pessoal, aqui são algumas das peças Marvel. No caso, nós temos um Namor. É uma peça pintada à mão, ela é de metal. Não é exatamente a melhor coisa do mundo, até o rosto não fica tão bacana, mas é uma peça que fica legal na estante. Olha o Cable também. Vou tentar virar ele aqui, ó, para não desfocar. Olha só. Esse Cable aqui ficou bacana, né? Legal. Vamos pro próximo. O Sauron. Olha só. Ficou bacana também. Essa aqui é uma peça um pouquinho mais cara. Eu sei que vocês vão perguntar, Fernando, quanto que você pagou em cada um desses actions aqui? O preço em média foi de R$35. Uns custavam 40. Dormammu, né, o grande vilão do Doutor Estranho. Vamos tirar a mão para dar o foco. Volta, foco. Aí. Tô tentando não tirar o foco, olha só. Esperava um pouquinho mais essa peça. Não poderia deixar de ter o líder também, né? Grande vilão do Incrível Hulk. Gostei da pose dele, né? Com a mão no cérebro. Esse grande cérebro do líder. Ó, o Super Skrull, que é um personagem que eu gosto bastante. Tá bem bacana, né? Com essa mão do Coisa, o braço do Tocha. Personagem que eu gostaria de ver bem representado nas telonas. Mostrando que eu não sou machista. Tem mulher também aqui, ó. Olha só, a mulher Hulk. Bem feitinho. Bem bacana essa peça. Essa aqui é uma peça bem bonita. Eu gostei dela. Para finalizar a parte da Marvel, nós temos o Genis, o Capitão Marvel. Esse daqui foi o personagem trabalhado pelo Peter David. Saiu aqui no Brasil dentro daquela mensal do Quarteto Fantástico e Capitão Marvel, mas infelizmente não foram todas as histórias publicadas aqui. Eu gostaria de ver essa publicação em encadernado. Peter David é um cara acima da média. Agora vamos de DC Comics com um dos meus vilões favoritos de todos os tempos, Adão Negro, que vai ganhar um filme, né, representado pelo The Rock. Olha só. Bacana, hein? Continuando aqui, nós temos o Electron, na sua versão estatura normal, e a miniatura. Bacana essa peça aqui, olha que legal. Outro vilão que particularmente eu gosto bastante é o Sinestro, o líder dos Lanternas Amarelos. Olha que peça legal essa. Muito bacana. Temos ainda o Senhor Destino, o maior mago da DC Comics, o mais poderoso. Esse aqui com o capacete de Nabu é overpower. E finalizando, nós temos ele, o Espectro, que é uma das entidades DC Comics mais poderosas.
Ele que busca vingança, já teve série mensal, participou de alguns grupos, sempre vinculado à ala sobrenatural e mágica do universo DC. E aqui nós temos os encartes que vêm com cada um desses bonecos, né? Então, nós temos aqui o Capitão Marvel, o Átomo ou o Electron, né? O Adão Negro, Super Skrull, Senhor Destino, Mulher Hulk, Cable, Sauron, o Líder, Dormammu, o Espectro. E agora eu separei duas edições para mostrar a diferença de encarte entre as publicações que são da Marvel e da DC. Olha só, nós temos aqui a história de um filho vingador, fatos e dados, aqui a altura, tem até uma tabela de força aqui embaixo, as primeiras aparições, os títulos mais importantes que o Namor ou estrelou ou participou, mais aqui um pouquinho sobre a história do personagem. Olha só, muito bacana, ó, 10 fatos oceânicos, algumas curiosidades aqui, ó, sobre o personagem, momentos clássicos. Vamos virar aqui, ó, vem um pôster também dentro da publicação, mas não dá para você retirar esse pôster porque olha só, tem a continuação da história do personagem, que é o Monarca das Profundezas. Então você tem mais coisas aqui, bem completinho esses encartes aqui, um resumão das histórias, ó, quem são os aliados, quem são os inimigos aqui, ó. Então você vai passando pelos inimigos, ó, o Homem da Atlântida. E aqui olha que legal. Quanto valem os seus quadrinhos Marvel? Então eles te dão o preço de cada um deles. Por exemplo, olha essa edição aqui, ó, do Namor. Ela custa $40 mil. Essa aqui, ó, o foco estava diferente. Essa daqui vale $40 mil. Tá muito legal esse encarte da Marvel. Aí chegamos aqui no da DC, representado pelo Sinestro. Então, no índice aqui, ó, personagem, os clássicos, o elenco, tá um pouco desfocado, vamos focar. Aqui um pouquinho sobre a história do Sinestro, a rivalidade que ele tem com o Hal Jordan, os principais momentos do personagem, mas por exemplo, não tem que nem o da Marvel com a especificação das edições, né, com a primeira aparição e tal. Tem uma coisa ou outra, mas não de forma cronológica ali. Histórias clássicas do Sinestro, olha só, temos aqui aliados e inimigos, aí se assemelha ao encarte da Marvel, o elenco, né, quem participa das histórias do Sinestro, Queime ante meu poder, aqui no caso os Lanternas Amarelos, os aliados dele, a linha do tempo, mostrando um pouquinho da história do Sinestro dentro do universo DC. Só queria que desse um foco. Aí, ó, falando dos novos deuses e tal. E aí acaba esse encarte da DC. Eu particularmente considero o da Marvel mais completo, mais até interessante. Mas é basicamente isso daí que vocês encontram caso comprem esses bonequinhos aí. Como a minha esposa diz, eu falo action, porra! Mas eu também falo bonequinho às vezes, não tem problema nenhum. Eu vou deixar o link na descrição, tem vários deles no site da Amazon, alguns com ótimos preços. Então é isso daí, galera, e segue o vídeo. Obviamente trata-se do quadro Aquisições com breves resenhas, ainda que fuja um pouquinho do formato habitual, né, mostrando actions e tal, eu vou falar das breves resenhas e vou abrir com Fantasma, edição número 4, mensal da editora Mitos, publicação que é produzida lá na Suécia. E aqui, diferente das edições passadas, que também foram apresentadas nos vídeos de aquisições com breves resenhas, nós temos um arco de histórias nessa edição. Normalmente, nós temos duas histórias que são independentes. E aqui nós vamos encontrar o Fantasma na sua 20ª geração,
lá na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1943. Por conta desse período muito conturbado relativo à Segunda Guerra Mundial, o cunhado do fantasma que está lá na França, ele precisa ser resgatado. E quem vai ter essa grande tarefa? O espírito que anda, que vai todo disfarçado. Acontece que ele porta aquele anel com uma caveira e ele acaba sendo confundido com um oficial do alto escalão da SS, além de ele também acabar entrando ali no entreveiro com alguns franceses, alguns rebeldes franceses durante a Segunda Guerra Mundial. É uma história que carrega esses fatos históricos, colocando o fantasma diante dos nazistas. É uma história bem bacana, com uma arte competente. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. É uma publicação que tem o preço de R$ 12,90, 52 páginas coloridas, papel jornal, e a capa é em couché. Quem gosta do fantasma, você encontra aqui uma publicação simples, direta, sem firula. Não é um material mega sensacional, mas eu particularmente acabo me divertindo lendo essas publicações do fantasma, que contam com belas artes de capa e de contracapa. Então fica a dica para vocês do fantasma na sua 20ª geração, combatendo os nazistas na Segunda Guerra Mundial. O próximo material é Tex Willer, as aventuras de Tex quando jovem. E meus amigos, esse arco de histórias está simplesmente sensacional. Eu tenho resenhado também as publicações do Tex Willer e agora nós temos um novo arco de histórias, o melhor até agora, pelo menos na minha opinião. Ele vai ser finalizado muito provavelmente no volume 13. Então eu tenho aqui o volume 10, com essa belíssima capa, o volume 11 e o volume 12. Basicamente, nesse início de arco, você não precisa ter lido os anteriores, as edições anteriores, para você compreender o que vai se passar nessa publicação. Nós temos um foco em Abraham Lincoln, sim, o presidente mais famoso dos Estados Unidos. Ele ainda estava concorrendo para o Senado e existiam aqueles debates públicos, né? Antigamente era feito em teatros, mas começou a ganhar tanto público que passou a ser feito em praças. Então era algo que movia toda uma sociedade para acompanhar os debates dos candidatos. Acontece que o Abraham Lincoln, que é um republicano, ele era contra os escravistas, ou seja, ele queria a libertação dos escravos. Para ele, todo mundo é igual. Acontece que o candidato do Sul ao Senado é a grande oposição do Abraham Lincoln e o pessoal do Sul vê ele como uma grande ameaça. Afinal, o Sul se sustentava, pelo menos essa era a alegação, com a força do trabalho escravo. Então o Abraham Lincoln é visto com muito temor por eles. E aí existe toda uma conspiração para matar o Abraham Lincoln. E aí que entra a agência de investigação Pinkerton, que é representada pela Kate, que tem todo um dossiê. Ela precisa se infiltrar diante desses sulistas, para impedir o atentado à vida do Abraham Lincoln. E aí que nós temos o nosso Tex Willer caindo de paraquedas. Galera, uma história muito bem escrita, com a participação do principal vilão do Tex, que é o Mephisto. Galera, ele é muito bem trabalhado nessa edição. Ele que é um mágico, ilusionista, faz apresentações e ó, passa a mão na carteira da galera. E ele acaba sendo envolvido, o Mephisto, porque foi contratado por essa ala sulista que é contra o Abraham Lincoln. Galera, tem várias reviravoltas nessa publicação. A arte, deixa eu colocar aqui, eu quero mostrar para vocês, tá simplesmente sensacional. Olha isso. Olha o trabalho artístico dessa edição. Vou mostrar aqui um pouquinho mais para vocês, está simplesmente fenomenal. Então, esse arco de histórias, esse novo pelo menos do Tex Willer, as aventuras de Tex quando jovem, inicia-se no volume 10 e eu acredito que ele vai ser finalizado no volume 13, no máximo até o volume 14. Então, se você quiser começar a comprar essa publicação a partir do volume 10, você não vai ter problemas em questão de
cronologia, entendimento ou qualquer coisa nesse sentido. Então fica a dica, um material realmente que me surpreendeu. Eu já gostava das histórias do Tex Willer, eu tenho resenhado também nos vídeos de aquisições com breves resenhas, achava uma publicação aí, nota 8. Isso aqui, galera, nota 8,5 para nota 9, uma publicação realmente que me encheu os olhos. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!